Eu tenho certeza que se neste momento você está passando por algum conflito emocional, ou se ao longo da sua vida conflitos emocionais se repetiram, significa que alguma trava, alguma dificuldade foi implantada dentro de você desde a infância. A nossa inabilidade com as questões emocionais geralmente afloram quando na infância os pais não nos permitem passar pelas experiências da vida. Sabe o pai que muito fala, menino não faz isso, menino para de fazer isso, se aquieta, senta na frente da TV, menino pega esse celular e te senta. Se você está passando por repetidas situações de conflitos emocionais sem saber o significado, sem saber como superar, saiba que isso é um alerta para você sobre você. O método de aprendizagem que a vida tem para nos educar se chama experiência. Todas as experiências são válidas. Todas têm um valor emocional, um valor espiritual a despertar em cada indivíduo, seja eu, seja você. Então, geralmente, esses aprendizados nos forçam a questionar padrões antigos que estão instalados dentro de nós. Por isso que algumas vezes a gente acha uma situação intransponível, mas que na verdade ela só está parecendo uma barreira gigante devido à programação que está lá dentro, travando. Isso acontece com você? Isso acontece no seu trabalho, na sua casa, na sua família? O método de ensino da vida são as experiências. Todas as experiências são válidas. Nenhuma experiência chega na sua vida se não for para você. Tem uma lógica espiritual coordenando todas as coisas. E aqui cabe uma frase muito sábia de um grande mestre, que inclusive está no meu perfil do Instagram. Nenhum acaso rege o destino das coisas. Ramatiz. Tudo que eu já vivenciei e estou vivenciando na minha vida é para mim, para o meu aprendizado, para a minha lapidação pessoal, desenvolvimento interior e espiritual. O mesmo é para você. Isso é uma programação máxima da vida e todos nós estamos passando por isso. Neste momento, o que determina o grau de evolução de cada indivíduo? É uma coisa chamada consciência. Há pessoas em níveis de consciências diferentes, convivendo ao mesmo tempo situações diversas ou parecidas. Simbolicamente, os estudiosos compararam os níveis de consciência. O que é consciência? É a capacidade que o indivíduo tem de perceber a sua vida, a espiritualidade, o mecanismo de alinhamento energético, espiritual, emocional interno que habita nele e perceber como isso interfere e cocria na realidade. Quanto mais baixa é essa consciência, mais ela é comparada aos animais. Quanto mais elevada essa consciência, mais simbolicamente ela é comparada ao Cristo, a consciência crística maior. Por exemplo, vou citar 3, somente para que seja exemplificado.
Existe aquele que tem a consciência de porco. O que é isso? O que o porco faz? O porco vive mergulhado na lama, olhando para baixo no meio da sujeira. Ele é comparado àquela consciência que muito reclama, que muito olha para as dificuldades, que muito só vê sujeira, lama e podridão para onde olha. O olhar dela é muito pequeno, o alcance do olhar é pequeno, é baixo, ela só consegue olhar para a lama. Esse é o nível de consciência de porco. Existe também a consciência de ovelha. Quais são as características das ovelhas? Geralmente elas estão presas em um pasto, comandadas por um pastor. O pasto é fechado, é um cercado. Então as ovelhas não conseguem sair daquele cercado. E elas dependem da orientação de alguém, de uma pessoa, um líder, um pastor. Então, isso também é um nível de consciência. E há também a consciência crística, que é uma das maiores, se não a maior, que é quando a pessoa alcança a sua iluminação interior, ela passa a entender e a enxergar o mundo através de outros olhos, os olhos da alma, os olhos do amor, da consciência suprema. Assim como os apóstolos. Olha só, os apóstolos. Citarei o exemplo de Pedro, que é o mais acessível. Antes de conhecer Cristo, ele era pescador, ele estava num nível de consciência comum. E ao longo de 3 anos, trabalhando com Cristo, ele evoluiu suas camadas internas até alcançar sua plenitude espiritual. E isso transformou a vida de Pedro. Então, onde está a luta? Onde está o verdadeiro trabalho para o crescimento e a elevação do ser em todos os níveis? É contra o governo? É contra o seu vizinho? É contra os seus pais? É contra a igreja? Os sistemas doutrinários? Não, isso tudo é ilusão. Isso tudo está fora de nós. Não é contra a carne. A luta não é contra a carne. É contra aquilo que nos cega a consciência. Contra aquilo que limita a nossa consciência, que nos faz ver pouco. Claro que existem outros tipos de consciência, cabe uma aula inteira sobre este assunto, mas o princípio de ampliação dos níveis de consciência, os alinhamentos neurológicos, psicológicos, emocionais e espirituais, todo o ser, todo o indivíduo tem acesso de modo facilitado através do autoconhecimento. O autoconhecimento consiste na observação de nós mesmos, nossos pensamentos e nossos sentimentos, a lapidação de nós de uma forma holística, olhando todas as pontas que compõem a nossa realidade individual e coletiva. Então, olha só, conflitos. Os conflitos são frutos da mente. Imagine uma pessoa que passou uma história de vida sem a observância da autolapidação, sem ler livros de autoconhecimento, sem parar para refletir a sua própria vida, as suas próprias ações. Qual é
o resultado deste contexto? Uma série de situações difíceis no emocional, no financeiro, no profissional, no espiritual. Então, o autoconhecimento é o caminho pelo qual é facilitado a nossa entrada neste contexto de estudar a nós mesmos. Um dos caminhos é a meditação do silêncio. Através de um estado meditativo, nós conseguimos romper as barreiras da mente e nos conectar em essência com a fonte criadora. Daí as grandes revelações de sabedoria que nos darão as chaves que nós buscamos para a nossa elevação. Por isso que a meditação de silêncio é muito praticado pelos budistas, pelos sanyas do Osho, pelos orientais. Simon, eu nunca pratiquei meditação de silêncio, nem sei para onde isso vai, não faz parte da minha realidade. Não fazia parte da minha. A minha família veio do interior do estado do Amazonas, família simples. E lá não há quem fale sobre meditações. Não há quem faça meditações de silêncio. E mesmo assim, dentro das infinitas possibilidades da vida, eu consegui ter acesso a este conhecimento e nessa prática de não mente, de não barulho mental, de paz interior. É um trabalho contínuo. E quanto mais cedo nós nos dedicamos a este processo, mais cedo é o nosso crescimento. O que acontece quando nós decidimos participar de grandes encontros voltados para o autoconhecimento, para a autolapidação? O campo energético de cada pessoa se abre. O campo energético se soma e cria uma grande força que traz à tona em cada ser os bloqueios que precisam ser trabalhados, as dores que precisam ser curadas, os traumas que precisam ser superados. Quando essas informações saem, o facilitador, que é a pessoa treinada para perceber as situações e cada acontecimento com a turma, intervém para que seja trabalhado a cura e a pessoa consiga transcender aquele estado de limitação pela dor e possa experimentar o amor. E assim a pessoa evolui. O seu campo energético se expande. Aquela pessoa que produzia 10, um exemplo, após uma imersão de autoconhecimento, passa a produzir 100, passa a produzir 1000. Ela passa a se conectar com outras pessoas de forma mais consciente, de forma mais evoluída. E assim a sua vida se amplia, melhora, e assim todas as coisas contribuem para o amor e a plenitude na vida daquela pessoa. Esse é o papel da espiritualidade: coordenar todos os processos de evolução que todo mundo está passando, tanto a nível do ser quanto no nível da alma. Eu me chamo Simon e eu estou aqui para facilitar a sua jornada de vida através da compreensão do amor, da vivência do amor e do entendimento do que é a vida. Forte beijo.
Te agradeço por estar aqui assistindo. Curta esse vídeo, deixe o seu like, diga de que parte do Brasil você está assistindo esse vídeo, deixe seu comentário, siga todos os nossos perfis, tanto aqui neste canal, se inscreva em nosso canal, siga nossos perfis em outras mídias sociais. Esteja conosco, pois quanto mais juntos estivermos, maior será a nossa força de cocriação de uma realidade boa, perfeita e agradável. Gratidão.